Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar os destaques do Realty Corp Analytics do quarto trimestre de 2022. Nós vamos falar um pouquinho do mercado de escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro e também do mercado industrial e de galpões logísticos do estado de São Paulo. Já adianto para vocês que para o universo corporativo da cidade de São Paulo, nós tivemos absorção líquida positiva novamente e a taxa de vacância ela caiu um pouquinho e está em 20,60%. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Realty Corp. Para mim é uma alegria muito grande poder produzir mais um vídeo para vocês e falar um pouquinho do Analytics do quarto trimestre de 2022. Você pode conferir o Analytics desse trimestre no link que está na descrição do vídeo ou também lá no nosso site, realtycorp.com.br. E quero fazer mais um pedido para vocês. Se você puder compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e também se inscrever lá no nosso canal no YouTube, caso você ainda não seja inscrito. Vamos lá! Bom, quero começar a nossa análise aqui pelo mercado de escritórios da cidade de São Paulo. O destaque vai para a absorção líquida. Pelo quarto trimestre consecutivo, a absorção líquida foi positiva se considerarmos todo o universo corporate da cidade de São Paulo. Se a gente somar os últimos 12 meses, nós chegamos aí na casa de 185 mil metros quadrados de absorção líquida positiva nesse mercado. Outra coisa importante é considerar somente o terceiro trimestre. Somente no terceiro a gente teve 44 mil metros de absorção líquida positiva. Outro destaque é para o preço. Nós tivemos um aumento de preço na casa aí de 0,71% e a média hoje dos preços pedidos para locação em todo o universo corporate da cidade de São Paulo está em R$ 69,17 por metro quadrado. E para finalizar essa análise da cidade de São Paulo, eu quero falar um pouquinho da taxa de vacância. A taxa de vacância também vem caindo trimestre a trimestre, então ela cai pelo quarto trimestre consecutivo e está hoje na casa de 20,60%, se a gente considerar de novo todo o universo corporate da cidade de São Paulo. Falando um pouco da região da Paulista, na cidade de São Paulo, eu quero começar o destaque pelo tamanho do mercado, né? Na região da Paulista, o mercado de escritório está na casa aí de 2.745.000 metros quadrados, sendo que 68% desse estoque são de edifícios corporativos, aqueles edifícios que possuem grandes lajes corporativas, e 32% aproximadamente são daqueles edifícios que nós chamamos de office, são edifícios que têm aquelas pequenas salas comerciais. Falando um pouco da taxa de vacância dessa região, nós estamos aí na casa dos 21,26% para esse universo de edifícios corporate. É uma taxa de vacância alta, né, e está acima da média da cidade de São Paulo. Um outro ponto importante para nós falarmos da região paulista é o impacto que essa região teve por conta da pandemia da Covid-19. Né? Lá no primeiro tri de 2020, a taxa de vacância dessa região estava na casa dos 13%. E agora, no terceiro tri de 2022, a taxa de vacância subiu para essa casa de 21%. Talvez seja uma das regiões que mais teve aumento na taxa de vacância durante o período. Falando agora um pouco sobre o mercado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, eu quero trazer alguns destaques aqui que eu acho relevante para esse terceiro trimestre de 2022. Primeiro, falar um pouco da vacância, né? A vacância ela tem estado estável no Rio de Janeiro, né? Tá na casa aí dos 25,79%, né? 25,79%, e teve uma absorção líquida positiva, mas muito pequena, quase zero, mas foi positiva, 7.500 metros quadrados para todo o mercado de edifícios corporate, né? Nós costumamos dizer aqui dentro, né, que o mercado está andando de lado, né? Não teve nenhuma alteração significativa nem para cima e nem para baixo no Rio de Janeiro. Outro destaque é a atividade construtiva, que também continua estagnada, né? Apenas 1,70% está em construção, 1,70% de todo o estoque corporate da cidade está em construção nesse momento, isso é uma taxa muito pequena.
e os preços de locação tiveram um pequeno aumento nesse terceiro trimestre de 2022. Eles subiram 1,89% e estão na casa aí dos R$ 62,96 por metro quadrado. Falando um pouquinho agora da região portuária do Rio de Janeiro, eu queria falar do tamanho do mercado dessa região. É uma região nova no Rio de Janeiro, né? Fica ali na região, como o próprio nome diz, a região portuária, né? E ela possui hoje 393 mil metros quadrados de estoque total, sendo que desse total 85% são de edifícios corporate e mais ou menos 15% de edifícios office. E esse mercado representa apenas 6% de todo o mercado do Rio de Janeiro. Um destaque interessante dessa região é que ela praticamente não teve impacto em relação à Covid-19, a pandemia da Covid-19. A taxa de vacância, que já era alta antes da Covid, lá estava na casa no primeiro trimestre de 2020, na casa dos 20%, permaneceu estável durante toda a pandemia e ainda está na casa dos 20%. Agora, uma coisa que vem na contrapartida e que aí sim teve uma situação que foi afetada pela pandemia é a questão dos preços, né? A média de preços da região, preços de locação da região, antes da pandemia, lá no primeiro tri de 2020, era de R$ 85 por metro quadrado, caiu agora para a casa dos R$ 80 por metro quadrado, uma redução aí perto de 5%, sem considerar a inflação. Falando agora, por fim, do mercado industrial, o grande destaque do terceiro trimestre de 2022 foi o tamanho do mercado nacional desse universo de condomínios e galpões logísticos industriais. Pela primeira vez na história, nós passamos a marca de 30 milhões de metros quadrados em estoque total. Fechamos o terceiro trimestre em 30 milhões 360 mil metros quadrados de estoque em todo o Brasil. Só a região sudeste detém 75% do estoque total brasileiro. E se a gente olhar por estado, o estado de São Paulo possui sozinho 54% de todo esse universo, o estado de Minas Gerais possui 8,29% e o estado do Rio de Janeiro tem 9,25%. O destaque para esse trimestre dentro do estado de São Paulo é o preço. A média dos preços pedidos ela subiu um pouquinho em relação ao segundo trimestre de 2022, e se nós destacarmos apenas o universo de condomínios logísticos A e A+ do estado de São Paulo, hoje a média está em R$ 21,58 para locação por metro quadrado. E a taxa de vacância para todo o estado de São Paulo fechou o terceiro trimestre de 2022 em 12,06%. No trimestre anterior, segundo trimestre de 2022, a taxa de vacância estava em 11,80%. Bom, pessoal, é isso. Estamos finalizando mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. E se gostou, eu peço que você compartilhe esses vídeos aí nas suas redes sociais, dê um like no vídeo e se inscreva lá no nosso canal no YouTube, caso você ainda não seja inscrito. Muito obrigado pela tua audiência e siga-nos nas redes sociais.